In one of my state conferences assignments in the Salt Lake Valley, Ao presidir uma conferência de estaca no Vale do Lago Salgado, convidei o jovem presidente de um quórum de diáconos para participar comigo numa conversa a respeito das chaves do sacerdócio. Queria que ele entendesse que tinha um ofício muito especial que incluía as chaves para presidir um quórum do sacerdócio. Conversamos sobre a grande responsabilidade de possuir as chaves e de quão especial era pertencer a um quórum. Ao final da pequena apresentação, perguntei-lhe quantos membros havia em seu quórum. A resposta dele foi 14. Então perguntei, quantos estão ativos? E a resposta foi 12. Perguntei então, e quanto aos outros 2? Sua resposta foi, preciso pôr mãos à obra e torná-los parte ativa do nosso quórum. Perguntei-lhe quanto tempo isso levaria. Ele achou que provavelmente 3 meses. Incentivei-o em seu empenho. Quase que precisamente 3 meses mais tarde, recebi uma carta dele informando que todos os membros do quórum estavam ativos agora. Disse que fizera amizade com eles e um estava agora assistindo às reuniões do quórum de diáconos, e o outro fora ordenado mestre pelo bispo. Fiquei admirado com sua ação. Que exemplo de alguém que honra seu sacerdócio e que usa as chaves do sacerdócio em uma designação a ser cumprida que recebera do Senhor. Não consigo deixar de maravilhar-me com o padrão que o Senhor estabeleceu para a administração de sua obra aqui na terra, utilizando os poderes do sacerdócio. Esse rapaz, com menos de 14 anos de idade, está recebendo um valioso treinamento que vai prepará-lo para uma vida de serviço. Posso vê-lo daqui a 5 ou 6 anos, prosseguindo em seu serviço, com uma plaqueta no paletó indicativa de que ele está dedicando 2 anos de sua vida como missionário da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Além da experiência que adquire ao exercer seu sacerdócio a serviço de outros, a preparação desse jovem precisa também incluir uma compreensão sólida da mensagem da restauração, a mensagem que milhares de missionários hoje declaram ao mundo. É a mensagem de que, em nossos dias, na dispensação da plenitude dos tempos, o Evangelho foi restaurado para a bênção de todos os que escutarem e obedecerem. A dispensação da plenitude dos tempos iniciou-se com uma visita muito especial a um outro rapaz com menos de 15 anos de idade, que foi ao bosque orar por respostas a perguntas que tinha em mente no que se refere à religião. Joseph Smith descreve a visão gloriosa que se descortinou à sua vista com estas palavras: vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Quando a luz pousou sobre mim, vi 2 personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado. Ouve-o. Essa visão revelou a nós que Deus, nosso Pai, e que Jesus Cristo, seu Filho amado, são 2 seres distintos. Cada um possui um corpo de carne e ossos que é glorificado e aperfeiçoado, esclarecendo assim o conceito errôneo que existiu durante muitos séculos quanto à natureza de Deus. Será que é surpreendente que, quando Joseph Smith escreveu as regras de fé, ele declarou na primeira: cremos em Deus, o Pai eterno, e em seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo.
Sabendo que dúvida, descrença e informações errôneas se seguiriam à narração do profeta sobre a primeira visão, o Senhor trouxe à luz o livro de Mórmon, outro testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse livro de antigas escrituras sagradas é um companheiro sagrado da Bíblia, contendo a plenitude do Evangelho eterno de Jesus Cristo. Ele contém também provas convincentes ao mundo de que Joseph Smith é verdadeiramente um profeta de Deus. Doutrina e Convênios contém a seguinte declaração a respeito do surgimento do livro de Mórmon. Deus deu a Joseph Smith mandamentos que o inspiraram e deu-lhe poder do alto, pelos meios que haviam antes sido preparados para traduzir o livro de Mórmon, que contém o registro de um povo decaído e a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo aos gentios e também aos judeus, o qual foi dado por inspiração e é conferido a outros pelo ministério de anjos, sendo por eles proclamado ao mundo, provando ao mundo que as Santas Escrituras são verdadeiras e que Deus inspira os homens e chama-os para a sua santa obra nesta época e nesta geração, assim como em gerações passadas. A tradução do livro de Mórmon é um milagre em si e oferece provas adicionais da origem divina do livro. Quando Oliver Cowdery chegou a Harmony, Pensilvânia, em 5 de abril de 1829, para servir como escriba do profeta, apenas algumas páginas haviam sido traduzidas. Naquela noite, Joseph e Oliver sentaram-se e discutiram as experiências do profeta até bem tarde da noite. 2 dias depois, em 7 de abril, começaram a tradução da obra. Nos 3 meses seguintes, Joseph traduziu a uma velocidade assombrosa, cerca de 500 páginas impressas, em aproximadamente 60 dias de trabalho. Oliver escreveu o seguinte sobre essa experiência notável. Esses dias foram inolvidáveis. Ouvir o som de uma voz ditada pela inspiração do céu despertou neste peito uma profunda gratidão. Dia após dia, continuei ininterruptamente a escrever o que lhe saía da boca, enquanto ele traduzia com Urim e Tumim a história ou relato chamado o Livro de Mórmon. À medida que prosseguiam, Joseph e Oliver ficaram maravilhados com as doutrinas contidas no livro. Eles ficaram particularmente impressionados com a doutrina do batismo conforme ensinada pelo Salvador ressuscitado durante sua visita aos habitantes do hemisfério ocidental. A importância da doutrina do batismo foi-lhes abertamente revelada. Eles decidiram que precisavam buscar o Senhor em fervorosa oração para aprender como poderiam obter a bênção do batismo para si próprios. Em 15 de maio de 1829, foram a um bosque próximo ao rio Susquehanna e ajoelharam-se em oração. Oliver descreve o que aconteceu a seguir. Repentinamente, como se fora do meio da eternidade, a voz do Redentor manifestou-nos paz. Ao mesmo tempo, o véu abriu-se e um anjo de Deus desceu revestido de glória e transmitiu a esperada mensagem e as chaves do Evangelho do arrependimento. Que alegria, que admiração, que assombro! Enquanto o mundo se encontrava atormentado, confundido, enquanto milhões andavam às apalpadelas como cegos procurando a parede, e enquanto todos os homens mergulhavam na incerteza, com a massa em geral, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram. O anjo apresentou-se dizendo-se que seu nome era João, o mesmo que é chamado João Batista no Novo Testamento. Ele colocou as mãos sobre a cabeça de Joseph e de Oliver e disse: A vós, meus conservos,
em nome do Messias. Eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério dos anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. E este nunca mais será tirado da terra, até que os filhos de Levi tornem a fazer em retidão uma oferta ao Senhor. João disse que esse sacerdócio arônico não tinha o poder de imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, mas que isso nos seria conferido mais tarde e mandou que nos batizássemos, dando instruções para que eu batizasse Oliver Cowdery e depois que ele me batizasse. Assim fomos batizados. Eu o batizei primeiro e, em seguida, ele me batizou. Após o que, coloquei as mãos sobre sua cabeça e ordenei-o ao sacerdócio arônico. E, em seguida, ele pôs as mãos sobre minha cabeça e ordenou-me ao mesmo sacerdócio, pois assim nos fora mandado. Pouco tempo depois, os apóstolos Pedro, Tiago e João apareceram, colocaram suas mãos sobre a cabeça desses dois conservos e conferiram-lhes o sacerdócio de Melquisedeque. Agora que o poder para agir em nome do Senhor estava novamente sobre a terra, foi ordenado a Joseph que organizasse a igreja formalmente. Em 6 de abril de 1830, na residência de Peter Whitmer Sr., em Fayette, Nova York, 6 homens que haviam sido previamente batizados votaram unanimemente para organizar, de acordo com os mandamentos de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Uma revelação foi recebida durante essa reunião. Eis que um registro será escrito entre vós, e nele serás, falando de Joseph Smith, chamado vidente, tradutor, profeta e apóstolo de Jesus Cristo, elder da igreja pela vontade de Deus o Pai e pela graça de vosso Senhor Jesus Cristo, sendo inspirado pelo Espírito Santo a lançar o alicerce dela e edificá-la para a Santíssima Igreja. Essa organização foi estabelecida no ano de 1830 de nosso Senhor, no 4º mês do 6º dia do mês que é chamado abril. Portanto, vós, ou seja, a igreja, dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele vos transmitir, à medida que ele os receber, andando em toda santidade diante de mim. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Assim, a Igreja de Jesus Cristo passou novamente a existir na Terra para abençoar a humanidade com as doutrinas e ensinamentos do Salvador. Esta Igreja foi organizada de acordo com o plano que o Senhor estabelecera na Antiguidade. Paulo declarou na Bíblia aos santos de Éfeso, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O presidente Hinckley disse o seguinte concernente à restauração: depois das muitas gerações que haviam caminhado sobre a terra, tantas delas em meio ao conflito, ódio, escuridão e mal, despertou o grande dia da restauração. Esse dia glorioso descortinou-se com a aparição do Pai e do Filho ao menino Joseph. O amanhecer da dispensação da plenitude dos tempos despontou no mundo.
Todo o bem, o belo, o divino, de todas as dispensações anteriores, foi restaurado nesta época verdadeiramente notável. A nossa mensagem é incomparável. Declaramos ao mundo que a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo foi restaurada à Terra. Declaramos com ousadia que as chaves do sacerdócio foram restauradas ao homem, com o poder para selar na terra e nos céus. As ordenanças salvadoras proferidas pelo Senhor como requisitos para se entrar na vida eterna com Ele, podem agora ser realizadas com autoridade seladora por aqueles que exercitam dignamente o poder do seu santo sacerdócio. Declaramos ao mundo que este é o dia a que se referiram os profetas dos tempos bíblicos como os últimos dias. Este é o período final, pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo, para governar e reinar sobre a terra. Convidamos a todos para ouvirem a mensagem que temos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Depois, poderão comparar esta mensagem gloriosa com outras que porventura estejam recebendo. Vocês poderão, assim, descobrir qual a mensagem vem de Deus e quais vêm dos homens. Meu testemunho a vocês é de que esta é a Igreja de Jesus Cristo, estabelecida nestes últimos dias, em nome de nosso Senhor e Salvador, mesmo Jesus Cristo. Amém.